Fala galera, tudo bem? Roberto Francischini, mais uma vez passando aqui, hoje segunda-feira, dia do nosso vídeo semanal, da nossa aula semanal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que gerou polêmica ao longo da semana passada. Eu até fiz um post meio despretensioso nas redes sociais, falando sobre mentalidade rica, mentalidade pobre, sobre como os pobres, né, agem. E veja, né, já vou começar logo botando os pingos nos is. Quando a gente fala pobre, não quer dizer pobre de pobre materialmente, né? É claro que a mentalidade pobre faz com que a gente acabe sendo mais ou menos pobre materialmente, óbvio, né? Não vamos ser hipócrita. Mas não tem nenhum tom pejorativo, ofensivo ou arrogante. Simplesmente a gente vai tentar aqui hoje fazer uma análise um pouco mais profunda das cabeças, das mentalidades do pobre e do rico. Como essas pessoas pensam e por que uma é pobre, por que uma outra é rica e por que alguém sai da pobreza e vai para a riqueza e vice-versa. Então eu fiz um post a semana passada, bem rapidinho, bem curtinho, e como isso gerou muitos comentários, gerou muitas polêmicas, muitas perguntas, algumas pessoas algumas pessoas mal educadas, enfim, como deu bastante ibope, eu resolvi aprofundar um pouquinho mais o assunto. Então hoje, a aula de hoje, a gente vai falar ainda mais sobre mentalidade, né? Porque eu acredito profundamente que riqueza e pobreza é uma questão de mentalidade, tá? Não é questão de sorte, não é questão Claro que no Brasil a gente tem outros problemas, a gente tem problemas sociais, problemas de educação, mas isso não impede, né? Por mais que isso seja difícil para alguém que nasce na pobreza, que nasce num ambiente hostil, que nasce num ambiente em que não é motivado a ter essa mentalidade, isso não impede que alguém tenha essa mentalidade mesmo sendo pobre materialmente. O que vai acontecer é que pessoas com mentalidade dessa natureza, num ambiente hostil, num ambiente de pobreza, ou nasceu em ambiente que não o favorece, ele vai ter mais dificuldade. Mas o raciocínio, a mente, a mentalidade que ele vai ter, invariavelmente vai tirar essa pessoa dessa situação. É claro, né? Obviamente que, voltando a reafirmar, que a gente está falando de algo que pode ser difícil, sim, para grande parte das pessoas, mas o motivo da gente estar aqui é justamente esse: é a gente mostrar, alertar, fazer as pessoas acordarem para esse tipo de situação, para esse tipo de. Para saber que a gente tem possibilidade de evoluir, para que mais gente evolua, para que mais gente saia dessa mentalidade que tanto prejudica as pessoas. Então, meu nome é Roberto Francischini, prazer, seja muito bem-vindo. Eu estou no mundo dos investimentos já há 13 anos, trabalho com investimentos no mercado financeiro, bolsa de valores, mercado agrícola, dólar, enfim. É uma paixão que eu adquiri em 2006 e desde então eu venho acumulando experiências, conhecimentos e resolvi transmitir um pouco desse conhecimento para as pessoas, porque eu sei que uma das coisas que mais fazem com que o brasileiro não evolua é a falta de conhecimento financeiro, é a falta de conhecimento sobre finanças, é a falta de conhecimento sobre investimentos, essa ignorância no assunto, né, e essa falta de interesse no assunto também ajuda a nós estarmos onde estamos, né, a não ter a prosperidade que a gente poderia ter. Então, um dos meus propósitos é fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais os assuntos, cada vez mais sobre finanças, cada vez mais sobre investimentos,
um pouco de mentalidade financeira, porque, como eu disse no começo do vídeo, isso é muito importante, isso é mais importante até do que aprender tecnicamente sobre investimentos ou aprender como organizar suas finanças. Não adianta nada você saber organizar suas finanças se a sua mentalidade em relação a dinheiro for sempre a mesma. Não vai mudar se as suas crenças sobre dinheiro, sobre aquilo que você aprendeu ao longo do tempo, ao longo da sua infância, se tudo que você aprendeu até hoje não te levou para um lugar melhor do que você gostaria, claro, porque um lugar melhor é algo relativo, cada um sabe o seu. Então é porque a gente precisa mudar a mentalidade. Eu sou formado na área de TI, apesar de estar no mundo dos investimentos há 13 anos, eu sou formado em tecnologia, né? Em software. E a analogia que a gente faz em relação ao nosso cérebro tem muito a ver com a parte de, né, com a filosofia de software. Porque a gente tem um mega computador dentro da nossa caixa, né, da nossa caixa craniana aqui, o cérebro é um computador ainda não totalmente explorado, desconhecido e com uma capacidade gigantesca de processamento, de memória, enfim, de tudo que se relaciona também à informática, a software e a computação e tal. E a gente tem programações embutidas no nosso cérebro, né? Nós somos programados ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da infância, vendo as nossas famílias, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que são exemplos para a gente, as nossas atitudes, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas crenças, tudo isso é fruto de um conjunto de coisas que vão entrando no nosso cérebro, vão se enraizando, vão criando, né, raiz lá dentro e quando a gente vê, a gente toma atitudes que a gente nem sabe por quê, né? Eu não sou psicólogo, psiquiatra, enfim, não é a minha especialidade, né? Mas eu acredito muito que a gente tem, sim, uma programação e como toda programação, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada, ela pode ser amplificada ou diminuída, ou melhorada ou piorada, né? Basta que você acesse a programação, basta que você adquira novos hábitos, né? Que é a forma da gente reprogramar o cérebro, principalmente. Primeiro é você tomar consciência de que você tem coisas que podem mudar, né? Porque muita gente fala que eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Então não é bem assim, né? Você pode e deve com o tempo evoluir, colocar novos hábitos, novas crenças, corrigir aquilo que não te faz bem, aquilo que te faz errado. Mas é óbvio, você precisa primeiro tomar consciência e é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade rica e mentalidade pobre. Falar um pouquinho sobre os conceitos financeiros que estão muito mais ligados à nossa mente do que qualquer outra coisa, do que tecnicamente sobre números, como organização de finanças e tal. E a primeira coisa que eu queria falar, que eu queria abordar aqui com vocês, em relação a ativo e passivo, né? Aliás, vai uma dica, acho que todo mundo deveria ler Pai Rico, Pai Pobre um dia na vida, né? E de preferência o quanto antes ler, melhor mais fácil pode se tornar a sua vida financeira no futuro. Então, se você é pai, se você é mãe, incentive seus filhos, seus netos a lerem o livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você não leu, leia. Se você não tem hábito de ler, leia, né? A leitura é um hábito que eu não tinha, mas eu me forcei a ter porque eu entendi que isso ia fazer de mim alguém melhor, né?
Então, Pai Rico, Pai Pobre é uma obra-prima das finanças pessoais, é do Robert Kiyosaki, o best-seller de finanças pessoais mais vendidos no planeta, né? E ele traz muitos conceitos que fazem sentido. E eu vou falar de algum deles para vocês, mas o principal, que eu acho que né, nós vamos falar bastante coisa aqui, mas a principal diferença em que alguém de mentalidade rica e alguém de mentalidade pobre tem, né? Se eu fosse escolher uma grande diferença, cite uma grande diferença entre quem é pobre e quem é rico, em quem tem uma mentalidade pobre e quem tem uma mentalidade rica, eu citaria que essa noção de conhecimento sobre ativo e passivo é a principal diferença, né? E nós vamos começar por isso. Ativo e passivo normalmente é uma coisa que as pessoas de mentalidade pobre têm uma visão mais contábil, né? Ah, mas o que é isso? Na contabilidade existe um conceito de ativo e passivo que está correto, não tem nada de errado com esse conceito, né? Mas contabilmente ativos são bens e direitos que você tem, né? Ou seja, é tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você tem a receber, carro, casa, conta no dinheiro no banco, aplicação financeira, seja lá o que for, tudo aquilo que você tem é um bem, é um direito, aquilo soma, né? Aquilo vai somando. E passivo são todas as suas obrigações, ou seja, todas as contas que você tem a pagar, todas as suas dívidas, tudo aquilo que te gera despesa. Então, contabilmente, esse conceito é correto, os balanços patrimoniais são feitos dessa forma, não tem nada errado com isso. Em relação às finanças, a como a cabeça do pobre e do rico funciona, esse conceito já se inverte um pouco, né? Principalmente para quem tem uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade rica, que é o seguinte: para pessoas ricas, ativo é tudo aquilo que gera renda e passivo é tudo aquilo que gera despesa. Por mais que esse gerador de despesas seja um bem, né? Então vamos falar de exemplos, né? Um carro, né? Lá no seu imposto de renda, lá no seu balanço patrimonial, né? Enfim, lá na sua contabilidade, o carro vai estar como um bem, como um direito, né? Ele vai somar no seu patrimônio. Você tem a sensação de que o carro ele está aumentando a sua riqueza. Robert Kiyosaki fala que carro não é um bem, não é um ativo, né? Por quê? Porque o carro está te gerando despesa. Então, tudo aquilo que te gera despesa, ele é considerado um passivo. Por quê? Porque ele está drenando recursos da sua riqueza. Um carro está drenando recursos com gasolina, com seguro, com manutenção, com depreciação, com uma eventual, bom, eu já falei manutenção, mas uma eventual batida, enfim, o carro ele vem perdendo valor ao longo do tempo e você ainda gasta para manter esse carro. Então, a gente considera isso como um passivo, né? E esse tipo de bem, ele não é tão vislumbrado pelas pessoas de mentalidade rica, né? Por mais que eles tenham bens, eles têm carro, eles têm barco, muitos deles têm avião, enfim, óbvio que o dinheiro que as pessoas ricas constroem passam a lhe dar a escolha de poder comprar bens que lhe geram despesa, poder comprar passivos. Não tem problema nenhum nisso. A questão entre um e outro é a prioridade. E é o momento em que cada um, do pobre ou do rico, faz as suas escolhas entre ativos e passivos, né? O que define um ativo e passivo não são simplesmente as palavras, são os números, né? Então, se você compra um carro e for botar na ponta do lápis, você vai ver que você
perde dinheiro todos os anos. Mesmo que seja financiado, que não seja financiado, seja quitado, enfim, aquilo está te gerando despesa, está tirando dinheiro do seu bolso loucamente, né? Enquanto um dono de uma locadora de carro é diferente. Por quê? Porque ele compra um monte de carro que lhe geram renda. Então, o que o dono de uma locadora de carro faz? Ele compra um carro, provavelmente financiado, né? Provavelmente ele paga juros nesse carro, ele não compra à vista. E quem aluga o carro, paga o carro e ainda paga os juros, né? Então, aquele carro para o dono da locadora é um ativo, porque aquele bem está gerando riqueza para ele, está gerando renda. Ele fez um investimento que está retornando dinheiro, né? Então, veja que o mesmo bem, para pessoas diferentes, pode gerar renda ou pode gerar despesa. E isso é fundamental a gente entender. Esse conceito é fundamental para que a gente possa entender por que pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e pessoas com mentalidade pobre têm muita dificuldade de sair da pobreza ou de melhorar de vida, né? Porque sempre em que há um ganho de renda, normalmente as pessoas de mentalidade pobre aumentam seu padrão de vida baseado em passivos e eles nunca saem do lugar, ficam patinando ali, patinando na lama, sem sair do lugar e o tempo vai passando, a vida vai correndo e você vai ali patinando até que um dia chega a aposentadoria e aí tudo fica mais difícil. Então esse conceito de ativo e passivo é muito importante e é o que eu julgo mais relevante na diferença entre as pessoas de mentalidade pobre e mentalidade rica, né? Muitas pessoas acreditam, por exemplo, isso é uma coisa muito polêmica, muita gente não gosta que fale isso, mas comprar a sua primeira casa com um financiamento de 30, sei lá, tantos anos, não é a melhor escolha, né? Por quê? Porque você está investindo num passivo, você está tirando o dinheiro do seu bolso para pagar um financiamento, de algo que ainda vai te gerar mais despesas como luz, água, enfim, você está gerando despesas de um financiamento. Então você está pagando juros mais despesa. Então é uma coisa meio irracional que se a gente coloca na ponta do lápis, você vai ver que matematicamente, financeiramente, não faz nenhum sentido, né? Mas é claro, a gente entende que as pessoas têm a necessidade de ter um lar, têm a necessidade de ter a segurança do seu próprio lar. Isso é absolutamente compreensível, mas o que a gente precisa falar aos quatro ventos é que isso não é racional, né? Porque a gente vai passar 30 anos, né? Eu tô tirando a média dos financiamentos que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? A maioria dos financiamentos são de 30 anos. Então você vai passar 30 anos pagando um bem. Normalmente você vai pagar pelo menos 2 bens, né? Ou seja, você vai pagar a sua casa 2 vezes por conta dos juros. E tá gastando esses juros para comprar um passivo, né? Ao ponto que você poderia, de repente, fazer um esforço maior de poupança, né? Pagar um aluguel baratinho, morar num lugar um pouco mais humilde, de repente, durante um tempo, fazer um esforço de poupança, guardar uma grana e fazer um financiamento, talvez, de um bem já pronto e alugar esse bem. Aí você... E do aluguel que você tiver desse bem, você subsidia o financiamento, subsidia os juros que você vai pagar no banco. Isso faz muito mais sentido, né, do que você pagar para morar num financiamento. Então, depois que você comprar aquele imóvel que está alugado, aí você pode, de repente, fazer a mesma coisa. Repete o processo, né? Compra outro, muda para aquele que você já pagou e compra outro, né? Você vai diminuir a sua despesa, porque você já vai estar morando numa casa própria sem pagar aluguel, o seu poder de poupança aumenta, você financia outro imóvel, aluga e passa a ter renda
passiva, passa a ter renda que subsidie a compra de um novo bem. Então, assim, as pessoas de mentalidade rica compram os seus passivos através dos seus ativos que geram renda. Então, não é eles que pagam diretamente o seu consumo, né? Então, vamos falar do dono da locadora. O dono da locadora, ele também provavelmente tem um carro dele, um carro importado, um carro caro, enfim, tem um passivo para ele. Mas da onde está saindo o dinheiro para comprar esse passivo? Está saindo da rentabilidade do investimento que ele fez nos carros que estão para alugar. Então eu, quando vou lá, alugo um carro, pago aquele aluguel, parte daquele dinheiro vai para o bolso do dono da locadora, né? E então eu e mais todos os outros clientes estão subsidiando um bem para o cara, né? Claro, a gente está falando de forma simplista, de maneira para a gente entender a lógica, tá? Mas só para você entender como o mesmo bem pode ter um caráter de ativo e um caráter de passivo, entender um pouquinho esse lance sobre a casa própria, que é polêmico. A maioria das pessoas, principalmente o brasileiro, tem essa febre, essa vontade de ter a casa própria de uma maneira desenfreada, que é legítima, não tenho dúvida que é legítima, mas que ela, na maioria das vezes, ela não é pensada, ela não é calculada, ela não é colocada na ponta do lápis. E aí vai uma outra diferença entre pessoas de mentalidade rica e mentalidade pobre. O pobre pensa, se a parcela cabe no meu bolso, não me interessa quanto eu pago de juros. Estou pouco me importando. Eu quero saber o seguinte, eu estou pagando aqui R$500 de parcela. Eu posso pagar? Posso. Então mando bala. Vamos para cima. Vamos fazer o financiamento. Não interessa quantas vezes eu vou pagar aquele bem, né? E o rico não. Primeiro que o rico faz conta, né? Ele barganha juros. Ele não paga juros altos. E quando ele se propõe a pagar juros, é porque provavelmente algum outro empreendimento, algum outro ativo que ele tem vai subsidiar alguma parte desses juros para que ele faça um investimento sempre com a visão de ganhar dinheiro, né? Se ele estiver pagando juros em alguma coisa, provavelmente ele está pagando juros num ativo e não num passivo, né? Ele tá pagando juros no financiamento que ele fez para comprar uma empresa, para ampliação da fábrica, para ele ganhar escala. Então, normalmente, pessoas com essa mentalidade pagam juros para crescer o seu negócio, para crescer a sua renda, para crescer o seu patrimônio, para crescer os seus ativos. E o pobre não. O pobre investe em troca de consumo imediato, em troca de compras de passivos que nem sempre são prioridades e que só dão despesas, né? E aí nós temos um monte de exemplo, né? As pessoas de classe média e classe média baixa compram telefones caros, compram carros financiados, compram casas financiadas, fazem compras de bens de consumo financiadas, né? Eletrodomésticos, tudo é financiado, tudo é parcela. Parcela, parcela, parcela. Não é à toa que o brasileiro é um dos povos mais endividados do planeta, né? Então, a gente precisa entender as razões que fazem com que nós sejamos esse cara, que a gente seja esse povo endividado, né? A gente precisa sair dessa lama e a gente só vai sair dessa lama com conhecimento e com predisposição a aprender. Porque não adianta eu falar aqui para você sobre tudo isso se você não se conscientizar, se você não parar para analisar a sua vida, não chegar a uma conclusão de que você está nesse caminho ou não, porque né, você pode não estar nesse caminho, estar num caminho próspero, está tudo bem, você precisa continuar estudando para alavancar ainda mais a sua prosperidade. Então, assim, algumas diferenças, né? A gente falou de algumas diferenças básicas,
E aí eu pelo menos cheguei à conclusão de que enriquecer é uma questão de mentalidade, né? E você pode dizer, mas você tá louco. O cara que nasceu na pobreza, não é questão de mentalidade, é questão do meio. Cara, eu sei que para ele é mais difícil. Eu não tô negando isso, né? Eu sei que para essa pessoa é mais desafiador ela sair da onde ela está. Mas é uma questão de mentalidade, né? A gente tem inúmeros casos de sucesso de pessoas ricas que saíram da pobreza, que saíram de situações difíceis, que saíram de famílias complicadas, mas que por alguma razão, por algum mentor, por algum professor, alguém que dá essa mentalidade, faz com que a pessoa saia desse mundo, rompa essa barreira, saia dessa bolha. E tudo isso é mentalidade, não é sorte, né? A gente tem vários casos disso. Um grande exemplo é, por exemplo, Flávio Augusto, Geração de Valor. O cara que era pobre, mas, cara, focado, com mentalidade, sabia, sempre soube o que queria, sempre soube o poder que o conhecimento e o relacionamento tem, sem medo de arriscar, né? Quando colocado à prova. Então, é uma questão, sim, de mentalidade. Outra diferença que me veio à cabeça é, de repente, sei lá, pessoas de mentalidade pobre normalmente têm medo de perder, né? E o medo de perder tira a possibilidade de ganhar, né? Então as pessoas se preocupam muito com não perder dinheiro, não perder aquilo que ela já tem, não perder os seus bens, não perder o seu carro, não perder a sua casa, não perder o emprego, não perder renda, não perder, né? E as pessoas de mentalidade rica é ganhar, aumentar, multiplicar, empregar, multiplicar e assim vai, né? Então são programações diferentes, né? É isso que eu falei lá no começo, são programações mentais diferentes que fazem com que a diferença se sobressaia entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. As principais atitudes que não vão te ajudar a ficar rico, né, sei lá, eu acho que a gente pode citar, sei lá, deixa eu ver o que me vem na cabeça. Bom, comprar passivos, né, não vai te ajudar a ficar rico, de jeito nenhum. Então você já sabe o que é passivo. Compre passivo somente quando for estritamente necessário, se não tiver outro jeito, ou se aquele passivo for te trazer alguma renda. Então, eu comprar um carro para trabalhar de Uber, talvez faça sentido. Se o seu trabalho superar pagar as contas daquele passivo e ainda te sobrar para viver, talvez faça sentido, porque aquele carro ele é um ativo para você, ele te proporciona a geração de renda, né? Mas fora isso, eu não vejo muito sentido. Então, compre ativos, compre coisas que te geram renda, faça poupança. Normalmente as pessoas de classe mais baixa trabalham por dinheiro, né? E é engraçado isso, né? Porque normalmente a gente vê que muitas pessoas falam que dinheiro não é dinheiro não é a principal coisa da vida. Dinheiro não tem importância, né? E essa é uma grande desculpa das pessoas que não têm dinheiro. Por quê? Porque não é importante, mas a gente passa 8 horas do dia correndo atrás de dinheiro. E essa é uma característica das pessoas de mentalidade pobre. Elas correm atrás do dinheiro. Elas estão sempre correndo atrás do dinheiro. Indo trabalhar, fazendo um bico aqui, um bico ali. Estão sempre correndo atrás do dinheiro e não fazem o dinheiro correr para elas, que é outra característica que as pessoas de mentalidade rica fazem.
Elas fazem de tudo para que o dinheiro que elas têm seja empregado em algo que vai retornar mais dinheiro, né? Então, essa é uma diferença abismal entre as duas mentalidades. E é por isso que também há uma diferença abismal entre padrões de vida, né? E assim, coisas que não ajudam a crescer, infelizmente, são as coisas mais que satisfazem o nosso prazer imediato de forma mais atrativa. Então, pô, comprar um celular novo é gostoso, né? Nosso cérebro adora, a recompensa é sensacional, aquilo te dá prazer, te dá... Nossa, é uma sensação incrível. Comprar um carro novo, morar na sua casa, e isso são todas armadilhas, né? Que fazem com que o seu cérebro fique feliz, né? E a felicidade inicial do seu cérebro é a sua sepultura, porque aquilo tá te gerando mais despesas, como eu disse no começo, te joga na lama e você não consegue sair do lugar. E aí você financia o seu carro, você financia o iPhone, você financia a sua casa, você financia os móveis da casa que você comprou, e aí a gente já sabe a bola de neve que vira, né? E a principal razão que eu vejo para as pessoas estarem nessa situação porque às vezes as pessoas ganham bem, né? Isso é uma coisa que eu falei no vídeo que eu postei durante a semana. Cara, ser pobre ou ser rico não é questão de renda, né? Porque você pode ganhar 100 mil reais e ser pobre, e você pode ganhar 2 mil reais e ser rico, né? Não é questão de renda, é questão de mentalidade mesmo. E normalmente as pessoas de mentalidade pobre, ela tem duas coisas principais. Uma eu já falei, que é o medo, né? Ela tem medo de perder e é ignorante no assunto financeiro. Ignorante não é pejorativo, ignorante é de falta de conhecimento. É ignorante em finanças, em investimentos e fazem com que ela tome decisões financeiras catastróficas, né? Pagando juros absurdos, entrando em financiamentos de cair o queixo, que a gente vê por aí. Recebo, às vezes, alguns casos em que a pessoa tá com juros assim, pagando uns juros que, cara, não se pratica nem pro inimigo, né? Mas a ignorância faz com que as pessoas assinem esse tipo de contrato e que tá tudo bem. Ela no começo viu que a parcela cabia, mas por alguma razão, ao longo do tempo, aquilo saiu fora do controle, e aí as dívidas vêm, vai começando aquela bola de neve e a gente já sabe o resultado. E essa falta de conhecimento faz com que, cara, você não consiga enxergar oportunidades e não consiga enxergar quando alguém está tentando te vender algo que não faz sentido para você, né? Como juros altos, por exemplo, te financiar alguma coisa com juros absurdos. Faz lá um parcelamento de 24 vezes, que dá uma parcelinha bem pequenininha, mas a hora que você vai ver, ali embutido tem um juros que você está pagando 3, 4, 5 vezes o produto que você comprou. E isso, obviamente, tem muito a ver com a cultura brasileira, com a conjuntura brasileira, com juros praticados na economia brasileira. Mas, para quem tem conhecimento, não cai nessa cilada, né? Porque isso é cilada, né, Bino? E outra coisa importante: pessoas de mentalidade pobre normalmente se frustram com o fracasso, né? Se você lê biografias de pessoas de sucesso, de esportistas, de empresários, de investidores, uma das características comuns a todas essas pessoas é o fracasso, por incrível que pareça. O fracasso dessas pessoas as inspiram, né? Elas ficam motivadas, elas aprendem com o fracasso,
elas não se deixam derrotar pelo fracasso, né? E isso dá motivação para que elas superem os obstáculos, para que elas sejam melhores nos esportes, façam melhores investimentos, criem novas empresas, enfim, o fracasso faz bem, é encarado como aprendizado, né? Enquanto do outro lado da moeda, as pessoas de mentalidade pobre se frustram com o fracasso, se abatem com o fracasso, desistem por causa do fracasso, não tentam de novo, não mudam as coisas, não aprendem a lição com o fracasso, né? Isso faz toda a diferença, né? Às vezes ele vai lá, monta um negócio, monta sem conhecimento financeiro, sem conhecimento de finanças, não sabe exatamente como administrar, mas o espírito empreendedor, a vontade de não ter chefe, de ser dono do seu próprio negócio, do seu próprio tempo é grande. Ele vai lá, faz seus investimentos, da pequena poupancinha ou da rescisão que ele fez no trabalho, o negócio não acaba não dando certo por várias razões, e aquele fracasso faz dele um derrotado, ele não consegue entender por que deu errado, normalmente ele não atribui a culpa a ele mesmo, a culpa é sempre de alguém, é sempre do governo, é sempre dos clientes, é sempre ao meu ramo, a crise, tem sempre alguém que é culpado, e ele não consegue enxergar uma lição e ele não tenta de novo, ele não extrai o melhor daquilo, né? Por mais que a gente saiba que seja desafiador passar por momentos assim, mas, cara, faz todo sentido a gente aprender com quem já passou por isso, né? Por quem já fracassou muitas vezes. Então, a gente lê, né? Quando eu falo da gente eliminar a ignorância, cara, ler, conhecer histórias de pessoas que passaram por aquilo que você já passou, está passando, se conectar com outras pessoas, enfim, estudar, né, colocar ali uma madeira embaixo do seu carro, sei lá, sair da lama, parar de patinar, né? E aí vem, assim, algumas atitudes que eu acho que quem tem riqueza normalmente tomam, né? Que é comprar ativos, eu já falei bastante disso. Pessoas de sucesso compram ativos, né? Elas deixam para comprar passivo depois que os ativos pagam esses passivos. Não sei se deu para entender, mas a hora que a quantidade de ativos gera uma quantidade de dinheiro suficiente para ele viver com qualidade de vida e ainda sobra, essa sobra ele começa a investir em passivos, entendeu? Então é muito importante você entender essa diferença. Ricos não trabalham por dinheiro, ao contrário do pobre, né? Ricos trabalham por crescer, por multiplicar, por aumentar a quantidade de ativos, fazer com que o seu patrimônio cresça. Aliás, isso é outra coisa, né? Rico olha o seu patrimônio, o quanto o seu patrimônio está crescendo, o quanto o seu patrimônio está evoluindo, se está crescendo ano a ano, se não está. E o pobre não, o pobre olha renda, fala de salário, a minha renda é maior, a minha renda é menor, eu tive um aumento de salário, não tive, ou faz tempo que eu não tenho aumento de salário. Enfim, o foco é diferente, né? Ao contrário dos pobres, os ricos se inspiram no fracasso, né? Já falei sobre isso, mas essa eu acho que é uma das principais características das pessoas ricas. Que mais? Rico não paga juros, né? Paga, né? A gente sabe que paga, mas ele paga uns juros para ter mais recursos, para ter mais ativos, para ter mais riqueza. Ele investe para crescer. Ele investe juros em ativos e não em passivos, né? E normalmente, muitas vezes, esses juros que ele está pagando, via de regra, às vezes é financiado por algum ativo que ele já tem, que ele recebe juros e ele simplesmente repassa. Se ele não tiver alternativa, se ele tiver que fazer um investimento muito grande de um recurso que ele não tem disponível naquele momento,
ele até topa pagar juros, mas ele já sabe de onde vai sair, sabe de onde vai tirar, e sabe que aquele investimento que ele está fazendo vai aumentar ainda mais a renda passiva dele, né? Que esse é o principal conceito das pessoas de mentalidade rica, é gerar renda passiva, a obsessão por renda passiva, que é a renda proveniente dos seus ativos, né? Então, se você tem aí uma casinha para alugar, você tem renda passiva, né? Você recebe o aluguel de um imóvel, você fez um esforço, comprou um imóvel, esse imóvel te gera aluguel, você não tem despesa nenhuma com ele, né? Se ele estiver ocupado, obviamente, você não tem despesa com ele e ele ainda te gera renda. Então, isso é renda passiva. E quando você tem um fluxo de renda passiva maior do que as suas despesas, é aí que você alcança a tão sonhada independência financeira. Ou seja, você tem a opção, você tem a escolha de trabalhar ou não para poder viver, né? Porque a renda dos seus ativos estão superior àquilo que você gasta. Outro ativo, ações, dividendos, direitos autorais, né? Grandes compositores ganham direitos autorais, autores de livro, enfim, coisas que geram renda através da sua atividade intelectual, né? Outra coisa que eu lembrei aqui, cara, que gente de mentalidade rica dá muito valor e faz toda a diferença é no relacionamento, no network. Estão sempre em busca de pessoas que pensam como ele, né, que tem a mesma mentalidade, que tem os mesmos objetivos de crescimento, que querem sempre buscar mais renda, mais ativos, né? E isso faz com que ele cresça, com que ele aprenda, porque as pessoas de mentalidade rica estão sempre aprendendo, né? Elas conhecem de finanças, elas conhecem de investimentos e elas sabem que elas nunca podem parar de aprender, porque ninguém sabe tudo, né? Quanto mais você sabe que não sabe nada, né? E essa é uma das características mais legais que eu acho, que eu acredito que as pessoas de mentalidade rica têm. Essa sede de conhecer cada vez mais, de conhecer novas pessoas, de conhecer novos métodos, de conhecer novos negócios, conhecer novas tecnologias, de estar sempre inovando, estar sempre buscando algo novo, buscando empregar pessoas, enfim, é isso que faz o mundo dele girar. E isso não é correr atrás de dinheiro, isso cara, a motivação deles não é mais dinheiro, a motivação deles é crescer, é gerar emprego, é evoluir, enfim, é criar prosperidade, né? Não só para eles, mas para todos ao redor, para os seus funcionários, para as famílias dos funcionários, enfim, se que a gente estiver falando de alguém que tem empresa, porque pode ser um investidor às vezes nem tem funcionário, ele é um cara que acumulou algum capital, investe em empresas, investe em ações e aquilo, de certa forma, de forma indireta, até tem funcionário, porque se você compra ações de uma empresa, essa empresa tem funcionários, mas a sua participação nas ações não são de forma relevante que você tenha um poder de ação dentro da empresa diretamente. Você é um acionista, pode até votar e tal, mas enfim, acho que vocês entenderam a ideia. E o que mais que a gente pode falar? Já falei da frustração, já falei falam né, que o rico fala de patrimônio, o pobre fala de renda. Habilidades. As habilidades que pessoas ricas prezam e buscam são totalmente diferentes das habilidades que pessoas pobres prezam e buscam, né? Pessoas de mentalidade rica, que até foi o tema que motivou esse vídeo de hoje, porque o post que eu fiz na semana passada, eu fiz um post com a seguinte frase: ricos vendem, pobres compram. Ponto. Eu vi essa frase em algum livro, até agora não descobri, não lembro de onde eu vi, mas eu lembro de ter visto, anotei no meu WhatsApp, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp,
e coloquei essa frase lá e resolvi postar. E se eu soubesse que ia dar tanta polêmica assim, eu teria postado antes. Então eu postei essa frase porque eu queria implicitamente falar sobre mentalidades, né? Mas indiretamente acabou que a frase também tem a ver com habilidade em que esses dois grupos têm de diferente. Ricos vendem sim, né? Porque ricos sabem da importância que é a venda. Ele sabe que venda é algo fundamental para o sucesso do negócio dele, para a marca dele, para a marca pessoal dele, para os produtos que talvez ele venda. E se você parar para pensar, não há nada à sua volta, né? Se você parar agora e olhar à sua volta, tudo que você olhar foi vendido por alguém, foi vendido por uma empresa que provavelmente tem um dono que tem uma renda passiva, que tem mais ativos que passivos. Então, venda está à nossa volta, está ao nosso redor a qualquer momento, a qualquer lugar, né? E quem está do lado da venda normalmente é rico. E quem está do lado da compra, que só quer comprar, consumir, consumo imediato, comprar carro, comprar iPhone, comprar móveis, enfim, comprar, são as pessoas que estão ali patinando. Né? Pessoas que não conseguem fazer o seu planejamento financeiro, que não guardam dinheiro, que não se pagam. Né? Vou até falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, assim, não faz sentido, né, a gente não ter habilidade de venda, a gente não aprender a vender, não saber vender, não entender que venda é algo fundamental. Muito pelo contrário, as pessoas de mentalidade pobre têm preconceito com vendas, né, porque acha que vendas se limita ao vendedor da loja, ao vendedor de algum produto, acha aquilo uma profissão menor, quando na verdade não é. Né? Quem é vendedor tem uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de se virar. Vendedor nunca está sem dinheiro. Né? Se ele não está vendendo num lugar, ele arruma outro. Porque venda é a transação comercial mais antiga do planeta. Né? Desde que o mundo é mundo, desde que existe dinheiro, nem dinheiro, né? Desde que a gente fazia as trocas, a gente precisava convencer o outro de trocar um espelho por uma fruta, né? Não tinha moeda, mas daí, por que eu devo trocar o meu espelho pela sua cesta de frutas? Porque eu vou te dar um benefício, você vai me dar outro, enfim. Alguém tem sempre que convencer o outro daquilo que está vendendo, mostrar que aquilo que está vendendo tem valor. Então a habilidade de venda é fundamental para quem tem a mentalidade rica. Então não ter preconceito com vendas e desenvolver a habilidade de venda é fundamental. Porque isso é outro mito. Venda não é um dom. Venda não é algo que se nasce sabendo vender. Isso não existe. Eu não acredito que nenhuma habilidade, raríssimas exceções, seja nata, né? Então, claro, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais articulação, mas isso vem ao longo do tempo, da vivência da pessoa, do ambiente que ela viveu, de tudo que ela conhece, enfim. Mas não é algo que não possa ser aprendido. Venda sim pode ser aprendido, eu tenho absoluta convicção disso. Outra coisa legal, eu até já mencionei por alto, que as pessoas ricas fazem com muito sucesso, é o relacionamento. Dão muito valor ao relacionamento, ao network, a estar sempre em grupos de pessoas, com pessoas melhores do que ela. Melhores em que sentido? Com mais experiência, com mais sucesso na área que ela quer, que já trilharam o caminho que ela quer, são humildes em aprender, em perguntar, não se contentam com o óbvio, não se contentam com a mesmice, né? Então, estão sempre, cara, mudando de grupos sociais, né? Elas procuram sempre
conhecer novas pessoas, cuidam muito bem da sua gestão de tempo, isso é uma outra coisa importante, sabem dar prioridade para o seu tempo, né? Sabe dar prioridade para o que realmente é importante, porque não existe ninguém sem tempo. Isso é uma coisa que eu já me convenci. Existe gente com falta de prioridade. Se você é uma pessoa tarefada, se você tem tarefas na casa, no trabalho, fora, academia, seja lá o que, existem as prioridades, né? Se você não tem tempo, você dá um jeito de acordar mais cedo, de dormir mais tarde, eliminar distrações ao longo do seu dia. Eu, por exemplo, eliminei televisão da minha vida já há quase 4 anos. É uma coisa que eu não faço. Claro, eu não sento na frente da TV. Claro que não. Eu assisto uma série de vez em quando, tenho meu Netflix, como todo mundo, mas não é algo que me tira. Eu só faço isso quando eu quero relaxar, quando eu quero esvaziar a cabeça, antes de dormir. Enfim, quando eu não quero mais pensar em nada. Não é algo em que faz parte da minha rotina. Né? Tem uma diferença. Porque tem gente que chega em casa às 6 horas da tarde, vai lá, toma seu banho, janta e fica na TV até a hora de dormir. Não lê um livro, não escuta um áudio, não aprende nada, fica ali absorvendo aquela informação inútil que não vai crescer. E aí vai tudo uma questão de conhecimento. Quando você bota na ponta do lápis, começa a fazer conta. Um dia eu fiz uma conta, eu não tenho aula de cabeça aqui, se eu tivesse lembrado disso antes, até colocaria aqui. Cara, a quantidade de tempo que a gente passa na frente da TV, na frente da internet, quando você multiplica isso pela quantidade de dias, pela quantidade de meses, pela quantidade de anos, chega a ser assustador. Assustador. Então, se você passa 4 horas, 5 horas na frente da TV por dia, que é uma média normal que as pessoas passam, você vai ver que você passou anos da sua vida na frente de uma TV. Anos. E não são poucos anos. Às vezes é uma geração de anos na frente da TV. Né? Se você dorme 8 horas por dia, você passa 1/3 do seu dia na cama, dormindo. Beleza. Então sobram só 2/3 do seu tempo para você sobreviver, para você viver, para você se divertir, trabalhar, ganhar dinheiro, enfim. Aí você passa mais 8 no trabalho. Aí o tempo que te resta você passa na TV. Cara, não tem como evoluir, não tem como sair do lugar, né? Vai buscar algo diferente, vai conhecer novas pessoas, vai ler um livro, vai conhecer um novo assunto, vai ter uma nova profissão. Se a sua profissão não dá aquilo que você quer, busca outra coisa. Eu sei que falar da boca para fora é simples, mas cara, é a real, é a realidade. Se você chegou até aqui com esse resultado que você tem, se não tá legal, velhos, não é continuando assim que vai sair do lugar. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que evoluir, você tem que aprender, você tem que se mexer, tem que se incomodar. Né? O incomodado é alguém que, cara, tá sempre buscando uma posição melhor. E é isso que a gente tem que ser o tempo inteiro, 100% do tempo. E aí, para concluir, eu acho que a gente podia tirar, assim, sei lá, alguns pontos para chegar a uma conclusão mesmo, né? Sem ser repetitivo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro passo talvez que a gente precise dar é entender onde você está, entender qual é a sua mentalidade, qual é a mentalidade predominante em você. Se você se identificou aqui com a mentalidade pobre, cara, isso é ótimo. Se você se identificou, falou, puta merda, eu tenho essa mentalidade. Que eu vou fazer? Eu tô fadado ao resto da vida a uma vida de restrições? Não.
A resposta é não, porque lá no começo da conversa a gente falou sobre programação. Se você entende que o seu programa não está de acordo com aquilo que você quer, você pode mudar. Você pode reescrever o que está lá dentro. Mas para reescrever o que está lá dentro, você precisa colocar novas informações. Você precisa colocar novos hábitos. Você precisa colocar novas amizades. Você precisa encher o seu cérebro de novas paradas que te levem para o outro caminho. Então, a primeira coisa é tomar essa consciência, entender que, porra, eu tenho essa mentalidade aí e eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro é entender. Segundo é tomar uma atitude. Não adianta só entender, eu tenho mentalidade pobre. Beleza, deixa eu ver uma TV, valeu. Né? Primeiro que eu acredito que se você já está aqui, se você já chegou até aqui, nesse momento do vídeo, nós temos aí, sei lá, quase 1 hora de vídeo, você está aqui, significa que alguma coisa diferente você tem, algum estalo você deu, alguma coisa você conhece, alguma coisa já mexeu com você. Isso é muito bom. Feito isso, outra coisa que a gente precisa praticar é a autorresponsabilidade. Porque, como eu já falei aqui, se você está nessa situação que você está hoje, se você se encontra com um resultado que você não gosta, você precisa entender uma coisa. A culpa é sua. Não existe outro culpado. Não, mas é o meu emprego, mas é o meu chefe, mas a crise, mas o Brasil, mas o governo, mas a esquerda, a direita, o preto, o amarelo, o azul, o verde. A culpa é sua. A hora que você entende que a culpa é sua, isso liberta. Entender que a culpa é sua é libertador. Porque você sabe que para sair de onde você está, só depende de você. Não depende de mais ninguém. Não depende do seu chefe, do seu emprego, da crise, do dólar, do boi. Não depende de ninguém, cara. A hora que você entende que depende só de você, só do seu conhecimento, só das suas atitudes, só da sua força, isso é libertador. Vai por mim. Então, entenda isso. A culpa é sua. Faça alguma coisa. E quando você entende que a culpa é sua, uma das primeiras coisas que eu aconselho vai se educar, se reeducar. Vai adquirir novos hábitos, vai ler livros, vai conhecer uma nova profissão. Sei lá, enfim, saia da ignorância. Saia da ignorância. Hoje é comum e é da moda falar zona de conforto. Né? Saia da zona de conforto. A zona de conforto mata. Né? Se tivesse propaganda de cigarro, eu colocaria na caixa de cigarro. Zona de conforto mata, é prejudicial à saúde. Né? O Ministério da Saúde adverte. Porque o conforto ele é muito ruim quando a gente está numa situação que a gente não gostaria. A gente está numa situação que a gente não gostaria e está confortável, não está doendo tanto, então deixa quieto aqui. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Se eduque, né? Saia da ignorância. No caso financeiro, mapeie os seus gastos. Tá? Mapear os seus gastos vai fazer você conhecer a sua posição atual, conhecer onde você está. Né? Como a gente está falando de finanças, está falando de rico, está falando de pobre, está falando de investimentos, é muito importante você saber o seu estado atual. Onde você está? Aonde você está gastando dinheiro? Com que você está gastando dinheiro? Quanto você está gastando de dinheiro? Aonde pode melhorar? Aonde pode cortar? Aonde você pode adquirir mais? Pode ter uma renda extra? O que você pode fazer? Mapeie, anote suas despesas, saiba para onde vai o seu dinheiro. Isso é muito importante. A partir do momento que você sabe para onde vai o dinheiro, você começa a se pagar, né? Que é uma coisa que, cara, 95% das pessoas não fazem. E eu não fazia até tempos atrás. Se pague, né? O que é se pagar? Cara, você recebe, eu não sei quanto você ganha, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 100, pode ser 1 milhão de reais por mês, eu não sei quanto você ganha.
Mas de 10 a 20% disso tem que ir para você, tem que ir para a sua fortuna, tem que ir para a sua criação de ativos, para a sua criação de renda passiva, né? Porque senão você nada mais é do que um repassador de dinheiro, né? Por muitos anos eu fui, assim como você provavelmente é, um repassador de dinheiro. O dinheiro chega na sua conta, você pega esse dinheiro, distribui para a conta de luz, distribui para o aluguel, distribui para o condomínio, distribui para o telefone, distribui para todas as parcelas que você fez, distribui. Aí quando você acaba de distribuir o dinheiro, não sobrou nada, né? Não sobrou nada para você, às vezes falta, e aí você fica nessa aí por anos e anos. Então assim, a prioridade tem que ser inversa. Isso é muito contraintuitivo e é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas. É muito difícil mesmo, né? E normalmente não entra na cabeça das pessoas. Isso tem que ser martelado. Chegou o dinheiro na sua mão, você recebeu o seu salário, recebeu o seu aluguel, seja lá a fonte de renda que você tiver, recebeu, resgata a sua parte. Resgata a sua parte. Depois, o que você vai fazer com essa parte que você resgatou, a gente conversa depois. A gente vai falar aqui sempre sobre investimentos, um monte de coisa. Eu vou te ensinar um monte aonde colocar dinheiro, o que fazer, enfim. Eu tô aqui para gerar conteúdo para vocês, para ajudar as pessoas a saírem dessa prisão mental que é a mentalidade pobre. Depois a gente fala sobre isso. Mas pega essa grana, reserva. E sobreviva e viva com o que sobra, tá? E aí você tem que se virar. Sempre que a gente olha as finanças ou as contas de alguém, sempre dá para cortar alguma coisa. É que assim, normalmente a gente está confortável, a gente não quer abrir mão de coisas que nos dão conforto, coisas supérfluas. Enfim, é uma questão de escolha. Se você quiser ter uma vida diferente, ter uma vida próspera, e não conseguiu isso até hoje, não é repetindo o que você está fazendo que você vai conseguir. Então você tem que fazer coisa diferente. Então, mapeie suas finanças, pague-se primeiro de 10% a 20%. Ah, mas eu não consigo, tá tudo muito apertado. Começa com 5%, começa com 3%, começa com alguma coisa, guarde alguma coisa. Depois que você tiver isso, você começa a investir. Investir não é comprar passivo, você já aprendeu isso. Investir em ações, em algum investimento, na compra de um imóvel para alugar, sei lá, invista o dinheiro em algo que vai te retornar renda, que vai te retornar dinheiro. Invista num negócio, seja lá o que for. Mas se for investir em negócio, faça direito, faça estudo, peça ajuda, vá no Sebrae, faça planejamento, sei lá. Né? Não vá fazer besteira, não vá pegar o negócio que você tem, o dinheiro que você tem, e investir em qualquer coisa sem conhecer o que você está fazendo. Comece a investir. Obviamente os investimentos têm que ser em ativos, não em passivos, vou repetir isso. Uma coisa importante, né? Já finalizando, uma coisa muito importante, mude de grupo. Mude de grupo. Tem um clichê que eu não conhecia, mas eu conheci isso há quase 4 anos atrás, e desde então isso fez muito sentido e faz todo sentido, e sempre que eu estudo mais, sempre que eu leio mais, sempre que eu me conecto com outras pessoas, eu entendo o real significado do valor de estar com pessoas que pensam diferente de você, que pensam na prosperidade principalmente, né? Pessoas melhores do que você. Isso significa que você tem que desfazer amizade, né? sair né? Ignorar as pessoas que você já conhece. Não significa nada disso. Significa se relacionar. A famosa lei da associação, que diz que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Né? É interessante isso. Não sei, né? Você já deve ter ouvido. Se não ouviu, para analisar, olha ao seu redor, pensa mentalmente nas 5 pessoas que você mais convive no seu círculo
e veja se essas 5 pessoas não têm mais ou menos o mesmo estilo de vida, mais ou menos a mesma renda, fazem mais ou menos as mesmas coisas. Enfim, a gente tende a estar com pessoas parecidas. Então, se do jeito que você tá não tá legal e essa galera tá no mesmo patamar que você precisa mudar. Você precisa começar a conversar com pessoas que falam de outros assuntos que levam para a prosperidade, que falem de investimentos, que falem de finanças, que falem de empreendedorismo, que falem de sucesso, que falem de abundância. Então, mude de grupo, porque isso só vai te fazer bem, vai fazer você ter novas ideias, vai fazer você criar novos hábitos, nova mentalidade. É aquilo que eu falei, você está colocando novas informações diferentes da programação original, você está fazendo upgrade no seu cérebro para que você prospere. Né? E por último, cara, nunca pare de aprender. Né? Se você parou de aprender, saiu da faculdade, nunca mais aprendeu, cara, nunca pare de aprender. E se você quiser um conselho, fica aqui comigo, vamos aprender sobre finanças, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre investimentos, né? O meu canal Mundo dos Investimentos, mas sempre uma hora ou outra a gente vai estar falando de mentalidade, de hábitos, de negócios, de empreendedorismo, de pessoas de sucesso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e isso pode fazer total diferença na sua vida, tirar você do estado que você está, te levar para um estado diferente, melhor, mais próspero, mais abundante. E é tudo isso que eu desejo, é por isso que eu estou aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Para você que está no vídeo, para você que está assistindo de noite, de tarde, de dia, de madrugada, para você que está no podcast, enfim, para todo mundo. Espero que tenha feito sentido. E eu queria já, finalizando, agradecer a todo mundo, agradecer você por estar aqui até agora, já são 1 hora e 5 minutos de vídeo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que eu tenha dado algum insight, que você tenha alguma ideia tenha feito sentido para você. Isso para mim já faz muito bem. Se você está me vendo no YouTube, vai aqui embaixo, vai no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal. Depois vai aparecer um sininho aqui, toca no sininho, me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais gente, mas obviamente só se fez sentido para você, não faz isso aqui se não fez sentido. Se fez sentido, clica, me segue lá no YouTube, lá no Instagram, @Roberto Franceschini, estão aqui os meus dados. Lá a gente consegue se conectar com lives, com dicas mais rápidas, enfim, a gente interage de uma forma mais ágil. Aqui no YouTube eu tô pelo menos uma vez por semana eu tô subindo um vídeo, ou às vezes eu faço ao vivo, ou às vezes gravado, enfim, mas eu tô sempre por aqui. Deixa o seu comentário, independente se é positivo ou negativo, deixa seu comentário, quero saber o que você está pensando, o que você está falando. Se você está no podcast, a mesma coisa, deixa o seu comentário, compartilhe o podcast com um amigo, manda para alguém que você acha que faz sentido, para um familiar, para o marido, para a esposa, enfim. Vamos ajudar a disseminar a mensagem do bem, a mensagem da prosperidade, da abundância, do conhecimento nos investimentos, tá bom? Grande abraço para vocês. Até a próxima segunda-feira. Para você que está no podcast, até a próxima quarta. A gente se vê. Um grande abraço e muito sucesso.